Gazeta Esportiva começa em ritmo de samba. Muito boa noite pra você de casa. Gente, o Miller tá aqui, ele tá me contando nos bastidores que ele não é muito do pagode, não. Celso Cardoso é do rock and roll, como vocês sabem, mas eu adoro um pagodão, adoro um churrasco na laje, aquela coisa. Mas enfim, vamos lá. 2 partidas, vem com a gente, o programa tá bom demais hoje. 2 partidas encerraram ontem a 26ª rodada do Brasileirão. Em São Januário, o Vasco saiu do Z4 ao superar o Bahia. E em Chapecó, o Fluminense bateu os donos da casa. Veja como foi. O Fluminense abriu o placar aos 10 minutos. Luciano tocou para Everaldo na entrada da área. Ele ajeitou a bola e com categoria finalizou no canto do goleiro Jandrei. Flu 1-0. O tricolor carioca fez mais um ainda no primeiro tempo. Sornosa arriscou de longe e aumentou a vantagem do Fluminense. A Chape descontou aos 33 minutos do segundo tempo. No cruzamento da direita, Bruno Silva cruzou para Leandro Pereira dominar e acertar no canto direito de Júlio César. Final, Chapecoense 1, Fluminense 2. O Vasco recebeu Bahia em São Januário e abriu o placar logo após o goleiro Douglas derrubar o atacante Andrés Rios e ser expulso pelo árbitro Leandro Pedro Voaden. Iago Pikachu bateu com categoria e fez 1-0. O Bahia chegou ao empate neste contra-ataque aos 48 minutos do primeiro tempo. Gilberto avançou até a entrada da área e chutou. A bola desviou na zaga e complicou a vida do goleiro Martim Silva. O gol da vitória do Vasco saiu no segundo tempo. Aos 32 minutos, Pikachu cruzou na cabeça de Marrone. Ele subiu mais que Nino Paraíba e fechou o placar. Final, Vasco 2, Bahia 1. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vitória importante do Vasco, porque tira o time da zona do rebaixamento. E ainda tem um jogo a menos, tem que encarar o Santos. Também é outro que tem um jogo a menos, um jogo atrasado de rodadas anteriores. E a Chapecoense, que vacila em casa, né? Acabou perdendo o jogo para o Fluminense e está ali na luta para não cair. É interessante porque tanto a luta daqueles que fogem do rebaixamento, quanto a luta entre aqueles que brigam pelo título, é muito acirrada e é muito parecida. Então, veja só, o Flamengo, que é o 4º colocado, tem 3 pontos atrás do São Paulo, que é o líder. Quer dizer, 3 ou 4? 4 pontos. 4 pontos. Aí tem o Grêmio, que é quinto, está 5 pontos atrás. Quer dizer, então tudo pode acontecer nessa reta final de campeonato e o mesmo vale na parte de baixo. Do Santos para baixo, vou colocar até o Corinthians também. O risco de rebaixamento existe. E isso para o campeonato, em termos de... Olha, pode não ser um sonho do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista do equilíbrio, o Campeonato Brasileiro é bem interessante. É a marca registrada desse campeonato, salvo exceções, né? Um campeonato ou outro que algum time dispara. Miller. Boa noite, Celso. Ontem eu assisti o jogo mais do Vasco do que do da Chapecoense, né? Porque o jogo da Chapecoense não foi muito legal. O Fluminense encontrou muita facilidade, fez os 2 gols e matou o jogo. O jogo do Vasco teve mais emoção, porque o time do Vasco, como é ruim tecnicamente, brigou demais e no último minuto, praticamente, ali nos 30 minutos do segundo tempo, conseguiu fazer o segundo gol e o gol da vitória, né? Dentro de casa, estava empatando com o Bahia. E o time do Bahia é um time chato, um time que corre, marca bem. Então o Bahia, o empate estava bom para o Bahia. Dentro do São Januário, o Bahia estava contente com aquele 1-1. Mas o Vasco perseverou e na perseverança conseguiu essa importante vitória. Mas como você bem disse, Celso, temos 2 campeonatos, né? 10 times correndo risco para cair, né? E 5 equipes brigando pelo título, né? Grêmio e Palmeiras. Eu coloco todos eles, né? Grêmio e Palmeiras ali, eles estão... O Palmeiras é 1 ponto, né? O Flamengo 3 ou 4. O Grêmio também é 4 pontos. Antes do... É verdade, 4 pontos. A menos que o São Paulo. Então acho que essas equipes todas vão brigar pelo título. Muito bom. E com o encerramento da 26ª rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim. Põe na tela, Rodolfo II. Rogerinho, quem tá aí hoje? São Paulo, Palmeiras, Inter, Flamengo e Grêmio lutando pela ponta da tabela. O Atlético Mineiro aparece isolado na 6ª colocação. O bloco intermediário tem Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense. Aí virando a página, muito bem, temos os assombrados pelo fantasma do rebaixamento. Santos, Botafogo, América, Vitória, Bahia e Vasco. Porque o Ceará tem 27, Michele. Então até o 29, que é o Vitória, eles têm risco, né? De rebaixamento. Até o Santos. Até o Santos, 4 pontos, isso, né? 32, exatamente. 4 pontos. Do Santos que tem 32 até o 4º colocado ali, Michele, que é a Chapecoense, 28. Tá todo mundo correndo risco.
Entendi. É outro campeonato. E como eu até disse antes de eu completar, né, o Santos tem um jogo a menos, como eu já disse antes, né? O Santos e Vasco tem um jogo a menos. Disse bem, audiência rotativa, sempre bom a gente repetir. Não, mas é bom nunca, sempre bom lembrar. E na zona da degola, né, que a gente viu aí, tava Chape, Ceará, Sport e o Paraná continua com 16 pontos, o Paraná? 16 Sim, ele pontos. não jogou de ontem para hoje. 3 vitórias, Michele. Brincadeira, o Paraná. Já caiu. Já caiu, não adianta. Não tem chance. Terça-feira, você sabe, é dia do quê? É dia de mesa quadrada. Deus Pai. Guilherme Camarda e Vinícius Rodrigues mostram pra gente a atuação digna de Oscar, de Daverson contra o Sport e alguns lances bizarros que aconteceram em outras partes do planeta. Olá, fala pessoal, tá começando mais um Mesa Quadrada. E aí, Vini, beleza, campeão? E aí, Gui, beleza? Você de casa, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Mesa Quadrada. E essa rodada do Brasileirão, hein, cara? Corinthians empatou em casa com o erro do Bandeirinha, o que deixou o Vanderlei Facioli, nosso telespectador, muito bravo, cara. 4 impedidos, né? 4, cara. Ele falou que o Bandeira tá cego. Meu Deus. E no jogo do Palmeiras, o Daverson, o que tá acontecendo com o Daverson, meu Deus? O que o Daverson tentou fazer nesse lance, mano? Esse cara tá muito louco, velho. Cada semana ele apronta uma diferente. É o famoso peixe fora d'água. Meu Deus. E vamos falar agora do futebol na Arábia Saudita, Guilherme. Vamos ver um lance agora inacreditável. Olha, a gente até ia tentar explicar essa jogada, mas... É melhor deixar com o narrador do Campeonato Árabe. Vai lá, meu amigo. Bom, você entendeu, né? Não, nem eu. Vamos mostrar agora 2 lances muito bacanas. Um do Zabaleta, que jogava na seleção da Argentina, e o outro envolvendo o Fernandinho, que jogou no São Paulo e no Grêmio. Se liga. Nossa, que jogada. Vai pintar um golaço. Putz, a defesa tirou. Quase conseguiu, hein? Opa! Os chineses fizeram uma lambança, Guilherme. Olha, quase o Zabaleta conseguiu cruzar essa bola, velho. E detalhe pra reação do torcedor ao fundo, cara. Ele ficou feliz com o lateral dele, hein? Ai, meu Deus do céu. É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Antes, tem algum abracinho aí? Um abraço pro Heraldo de Itaquera. A gente foi cobrir o jogo do Corinthians lá em Itaquera. Ele recebeu a gente super bem na padoca. Valeu, Heraldo. Se você quiser mandar seu recadinho pra gente, você pode mandar no Twitter, no hashtag Mesa Quadrada ou no Instagram, né? @Mesa Quadrada Oficial. É isso aí, gente. Falou! Valeu! Sozinha, não vai ser mais boazinha. Dentro do seu coração não entra mais visita. Se ele disse que não te quer, que bagaço. E se alguém quiser mandar um recadinho pra você, Miller? Miller7 Oficial. @Miller7 Oficial. Do Instagram, é isso? É, do @Celso Instagram. Não sei, dá o seu telefone pessoal. Alguém quer ligar? Oficial. Não, repete de novo, Celso Cardoso Oficial. E o seu telefone? O telefone é só pra quem é muito chegado. 96744. Não é assim. E o meu, @Michele Gianella. Escreve pra gente, fala com a gente tá sempre juntinhos, é muito bom. E Copa do Brasil, amanhã 2 grandes jogos vão definir os finalistas da competição. Cruzeiro e Palmeiras jogam no Mineirão, enquanto Corinthians e Flamengo se enfrentam na Arena em Itaquera. E o nosso repórter Alexandre Silvestre acompanhou o treino aberto do Timão e tem as novidades. Boa noite, Ale! Fala, Michele. Boa noite pra você, pro Miller, pro Celso. Show de bola, hein, Michele? O que aconteceu hoje aqui na Arena Corinthians. Milhares de torcedores encheram esse estádio, que agora está na penumbra, vazio. Tem até o cortador de grama passando por aqui para parar o gramado para essa grande decisão de amanhã. O Corinthians contra o Flamengo, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Foram trocados cerca de 38 mil ingressos para o treino aberto de hoje. O torcedor
em troca dessa permissão para acompanhar o treinamento, deixou 1 quilo de alimento cada torcedor. Então foram arrecadados 38 toneladas, 38 mil pessoas participaram dessa ação social muito bacana, mas não tivemos 38 mil presentes de fato aqui, cerca de 30, 28 mil pessoas, apesar do anúncio de 40 mil, não tivemos tanta gente assim, mas o público foi excepcional, uma grande festa, os jogadores foram saudados pelo torcedor, o Cássio, um dos mais ovacionados, quando ele ia pro Gol Sul, o pessoal vibrava, quando ele mudava de lado, a galera lá do outro canto também levantava, o Danilo a cada chute na bola, a cada gol marcado no treinamento, muito festejado. Não tivemos um treino tático, e sim um treino de fundamentos, de cruzamentos, muitas cobranças de pênaltis. O Fagner foi poupado de algumas movimentações porque ainda está se recuperando daquele problema muscular que o tirou de algumas partidas dos jogos do Corinthians e até de convocação da seleção brasileira, mas o Corinthians está praticamente definido. O Jair Ventura faz um certo mistério, mas eu quero ainda, antes de falar do treino, do time, eu vou voltar ainda dentro do Gazeta Esportiva, eu queria comentar sobre o que aconteceu aqui, porque tivemos um público bem diferente daquele que costuma frequentar os jogos do Corinthians, o torcedor mais raiz, o torcedor mais humilde, com mais dificuldade financeira, excluído por conta das arenas, dos ingressos, o cara que não tem grana para bancar um plano de sócio-torcedor, pôde hoje comparecer, pôde ver de pertinho os ídolos dele, participar dessa festa aqui na Arena Corinthians, nesse estádio de primeiro mundo. E o professor Jair Ventura, que conversou com a imprensa antes da atividade, falou justamente desse fator que para ele também é muito cativante e muito emocionante. Vamos ouvi-lo. A gente sabe da realidade do nosso país, a gente sabe quanto é caro estar no estádio hoje, a gente vê um público diferente. E isso pra gente é de arrepiar, né? Você vê aquele torcedor raiz que a gente fala, não que os que têm melhor condições tenham alguma separação, mas que aqueles que não têm ficam mais difícil, então eles não conseguem. De repente, muitos estão vindo pela primeira vez na arena. Então, pra gente é super gratificante estar com esse torcedor, estar mais próximo deles. Com certeza, essa energia positiva vai ficar junto com nós para a gente fazer o nosso melhor amanhã. Amanhã, jogo contra o Flamengo aqui na Arena de Itaquera, mais de 40 mil pessoas, um público, como já falei, diferente, será muito mais elitizado, mas apoiará, empurrará o Corinthians em busca dessa vitória. Um jogo de dois times que tem camisas pesadíssimas. Qual pesa mais? A do Mengão, a do Timão? O jogo é na casa do Corinthians, no Rio de Janeiro 0-0, na Copa do Brasil não tem mais o gol fora de casa para critério de desempate, ou seja, um novo empate leva a decisão para pênaltis, por isso tivemos muitas cobranças de pênaltis no treinamento de hoje. E ontem a equipe do site gazetesportiva.com teve o privilégio de conversar de forma exclusiva com o Jadson, e a gente destaca agora um trecho dessa entrevista para vocês. É um jogo grande, de dois clubes grandes aqui no Brasil. Acho que não tem favoritismo, não. Acho que às vezes eles podem ter como todos falam aí, né, tem um elenco mais qualificado, mas o nosso time também aqui tem trabalhado sério para conseguir as vitórias, e eu acredito muito aí no grupo e também na força da camisa do Corinthians. Jogar em casa faz essa diferença, pode fazer? Com certeza, né? Eu acho que jogando em casa, com a arena lotada, a vibração que vem ali da arquibancada é muito importante para nós, né? Isso aí gera uma energia às vezes sobrenatural ali, que os jogadores fazem coisas que... Então, acho que vai ser o nosso ponto forte vai ser jogar em casa com a torcida, casa cheia, vai ser bom demais. Muito bem, esse é o Jadson, que deve ser titular amanhã. Jadson, Corinthians, o 12º jogador apoiando nas arquibancadas da Arena para o Coringão tentar a classificação para a final da Copa do Brasil nesse duelo diante de outro gigante do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Eu volto já para falar um pouco mais do time do Corinthians, que aparentemente tem apenas uma dúvida: quem será o volante, o Ralf ou o Gabriel? No mais, eu acho que não vai ter muito mistério, apesar do mistério feito pelo Jair Ventura. Eu volto já para contar um pouco mais sobre a escalação do Corinthians, tá bom, Michele? Combinado, Alexandre Silvestre. Duas coisas para falar. Tem entrevista exclusiva do Jadson no site gazetesportiva.com. Vai ter amanhã também mais entrevista exclusiva, como o Silvestre mostrou aí. E o Silvestre estreou ontem com o Osmar Garrafa o show de bola
que é o programa deles lá no site gazetesportiva.com, toda segunda-feira ao vivo às 8h30 da noite, aguardando a sua audiência, beleza? É só acessar gazetesportiva.com, já abre o programa dos meninos, tá bom? Bom, primeiramente sobre a questão Ralf ou Gabriel. São dois jogadores que, do ponto de vista de marcação, são muito semelhantes. Na saída de jogo também são semelhantes, nenhum inspira muita apreciação da saída de jogo, né? Mas são bons marcadores, são dos melhores do país em termos de primeiro volante. Mas, com o Ralf, o Jair ganha um pouco mais de estatura no jogo aéreo. O Corinthians tem a média de altura é muito baixa. E o Flamengo tem jogadores altos, tanto que no jogo aéreo tentou várias vezes lá no Rio, e vai ser uma arma aqui também, porque a expectativa é de o Flamengo pressionando o Corinthians. E aí você tem escanteio toda hora, tem falta, alçada, levantada, bola levantada na área. Então um jogador como o Ralf, do ponto de vista, né, do jogo aéreo, ele é mais importante. Por isso eu iria de Ralf e acho que ele vai de Ralf. Com os Marlós, o Ralf às vezes nem no banco ia. Agora com o Jair Ventura, você vê, cada treinador tem seu critério. Eu prefiro, como você falou, eu prefiro o Ralf mais experiente, não dá bote errado, se posiciona bem. E como você falou, o Corinthians precisa tomar cuidado que o Paquetá é um jogador que cabeceia muito bem. A bola aérea do Flamengo é perigosa. E o jogo amanhã, jogaço. E sem falar os zagueiros também, né? A Hever que sobe, o Pavleva, enfim, é complicado, precisa tomar cuidado. E sobre a presença da torcida, eu acho bacana, e até inusitado, porque a gente está falando de uma... Hoje eu até perdi noção. Hoje é terça-feira. Terça-feira. Dia 25 de setembro. Eu estou tão aéreo que eu perdi até noção. O ano 2018. 2018, ainda, viu, Celso? Ainda? Ainda. Está chegando ao fim, mas vamos lá. Plena terça-feira. 40 mil pessoas apoiando no treinamento. Beleza, hein? É fantástico. Tem jogo aí que não tem, né, Aliás, até a própria média do Corinthians, que é alta, não tem essa média de 40 mil. Tem time grande que não tem essa média. Ai, que festa boa! E eu acho interessante porque a torcida ela tá envolvendo o time. Ela sabe que o Flamengo, do ponto de vista técnico, é superior que o Corinthians. É melhor. É quanto superior? Tipo assim, de 0 a 10 o Flamengo. De 0 a 10, se você pegar 1 a 1, o jogador por jogo, acho que o Flamengo média, tem... Né? A média, então, acho que o Flamengo tem 60%, o Corinthians 40%. Então, pra você, o Flamengo é nota 6. E o Corinthians é nota 4. Não, então vamos lá, você quer dar assim? Eu quero a nota, gente, é uma coisa simples. O Flamengo é nota 8 e o Corinthians é nota 6. E aí, Miller, Flamengo? Não, o Flamengo, tecnicamente, é nota 10 e o Corinthians nota 5. Tecnicamente falando, né? Não, eu já acho nota 8 e nota 6. Você é bonzinho, você é um professor bonzinho, Celso. O Miller imagina. É não, peraí, se você pegar... Mas você pega o Jadson. Individualmente. O Jadson é o jogador mais técnico do Corinthians, né? Que é o articulador. Sim. O Ralf já é um jogador mais marca do que constrói. O Flamengo tem Diego, tem Everton Ribeiro, tem Paquetá... Mas você pega lá atrás, por exemplo, já equilibra um pouco mais, Cássio e o Diego Alves. E o Fagner e... O Corinthians ganha no gol, que o Cássio é melhor que o goleiro do No lateral direito também, o Fagner eu acho melhor. Tem o Cássio, o Fagner e o Jadson. Eu colocaria mais um aí, talvez. Romero, que no Itaquerão ele joga bem. Né? Esforçado pra caramba. Então, enfim, acho que... Enfim, vai por ser um isso jogão. A torcida está envolvendo, porque sabe que esse apoio é fundamental. O Corinthians precisa de... Detalhe, né? Copa do Brasil mata-mata, muitas vezes vale muito mais a vibração do que a qualidade técnica. Mas eu não tenho nem dúvida. Já vi inúmeros times mais limitados vencendo no mata-mata. Então... Essa torcida gritando. E a torcida, entendeu que o lance é esse, tem que ajudar. A torcida pode ser o 12º jogador. Não quero fazer esse trocadilho bobo e sem muita criatividade, mas nesse caso faz sentido. Mas a média no Itaquerão, né, Celso, Michele? É 30 mil pessoas. Então esse apoio no treino é essencial, legal. É essencial e é o 12º jogador e Coringão com a torcida vai ganhar do Flamengo, eu tenho certeza. E é justamente pensando nesses grandes jogos desta quarta-feira que lançamos a nossa enquete do dia. Para você, o fator casa será decisivo nessa semifinal da Copa do Brasil? Sim ou não? Entre no gazetesportiva.com, participe e vote. Você aí pode aproveitar também que está na internet ou no celular, dá seu pitaco sobre o programa pelo Twitter, Instagram, #Gazeta Esportiva. Aqui, ó, #Gazeta Esportiva. Esperamos sua participação. Miller, curiosidade, você que já jogava futebol, e aí esse fator casa deixa mais tenso porque tem a pressão da torcida,
ou não, ou ajuda porque tem o apoio da torcida? Não, o fator casa ele é importante para o time de casa, sim. Claro, o jogador tem que levar isso para o seu benefício. É um termômetro positivo a mais, né, na praticidade dentro do campo, né? Agora, acho que o fator casa, ele não vai influenciar muito no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. Tá. Agora, no jogo do Corinthians, sim. O time do Flamengo, a gente sabe que tem uma qualidade muito superior, mas eu acho que o Corinthians vence o Flamengo no Itaquerão. E aí, eu também acho importante, sim. O Corinthians ele tem ciência dessa limitação e esse apoio traz confiança. Traz muita confiança. Então, e posso te contar uma curiosidade? Pode. Em todos os mata-mata envolvendo o Corinthians e Flamengo, na história, né, o Flamengo sempre venceu o primeiro jogo em casa e perdeu o segundo jogo em São Paulo. Muito embora tenha se classificado a maioria das vezes. Dessa vez não venceu em casa. E então, vai perder aqui. Então, eu acho que o Corinthians avança. Eu acho que o Corinthians vence. O Corinthians avança. Gente, essa torcida, eu vou falar. Não tem. O Flamengo encara a partida de amanhã contra o Coringão como o jogo do ano. E para chegar bem nessa quarta-feira em Itaquera, o técnico Maurício Barbieri tem adotado o mistério como grande arma para surpreender o timão. A entrevista coletiva desta terça-feira no CT Ninho do Urubu foi pouco esclarecedora para quem desejava saber qual a equipe titular do Flamengo amanhã diante do Corinthians. Na vitória contundente sobre o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no último domingo, Barbieri não pôde contar com Diego, suspenso. Contestado em razão das atuações abaixo da média, o camisa 10 rubro-negro não tem um retorno garantido pelo comandante flamenguista. Eu acho que se a gente podendo contar com ele é uma volta importante que a gente tem, mas vamos fazer as escolhas, mais uma vez dizendo, em função das características do Corinthians, em função daquilo que a gente entende que possa dar mais resultado de início de jogo. No confronto de ida no Rio, o Corinthians fez valer uma postura bastante defensiva e dificultou as ações do Flamengo jogando como mandante, o que, segundo Maurício Barbieri, não deve se repetir em Itaquera. Eu acho que a tendência é essa, que eles saiam um pouco mais, que eles tenham que se expor. Eu acho que a torcida deles vai exigir isso, que eles tenham que arriscar um pouco mais e tentar buscar o jogo um pouco mais. Agora, caso eles permaneçam com uma postura um pouco mais defensiva, a gente tem que ter calma, tranquilidade, serenidade para encontrar os espaços, enfim, para encontrar as jogadas e para conseguir concluir da melhor maneira. Ô Miller, eu vou usar uma outra argumentação também para justificar por que eu acho que o Corinthians vai levar melhor nessa. Primeiro, joga em casa. Segundo, todos sabem que o Flamengo é melhor. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro em 2015, 2017, ganhou o Campeonato Paulistano em cima do Palmeiras, enfim. Se perder para o Flamengo, ok, todo mundo sabe que o Flamengo é o favorito. Já o Flamengo, então, vai um pouco mais leve, eu diria. O Flamengo não, está carregando esse peso do investimento, de ter liderado o campeonato por boa parte do tempo e perdeu a liderança, ter sido eliminado na Libertadores. Quer dizer, sobrou a Copa do Brasil, embora esteja na briga ainda do campeonato. Mas a pressão é muito grande, até sobre o Barbieri. Acho até que se o Flamengo não passar pelo Corinthians, o Barbieri cai. Já na última rodada, se não tivesse vencido, teria caído no Maracanã, né? Eu acho que o peso no Flamengo é muito grande. O Barbieri tem um time muito bom em mãos. Eu acho que ele não escala bem o Flamengo. Ele opta pelo Uribe, colombiano lá na frente. Eu acho que o Dourado é muito melhor que o Uribe. Porque o Dourado é um jogador decisivo e cheira a gol, entendeu? Ele opta por... Tem algumas opções que ele coloca em campo que não tem dado certo. Mas o Diego, com certeza, tem jogado com ele e vai voltar amanhã. Cruzeiro e Palmeiras fazem a outra semifinal da Copa do Brasil também nesta quarta-feira, às 15h10 da noite no Mineirão, em Belo Horizonte. Que tarde, né, Rodolfo II? A equipe celeste venceu o primeiro confronto por 1-0 no Allianz Parque e entra em campo amanhã, jogando pelo empate. A imprensa só teve acesso aos 10 minutos iniciais da atividade comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, ontem na capital mineira. Olha, eu acho que é um jogo diferente, né? E é mais do que normal, né, esconder algumas situações. Uma coisinha ou outra que o Filipão pode nos passar e que a gente acredita que pode ajudar também nesse confronto. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Sport no último domingo não foi a campo. Além dos atletas que foram poupados no Brasileirão, os titulares treinaram com os reforços de Dudu e William, que entraram no segundo tempo contra o time pernambucano e foram importantes para a vitória palmeirense.
Lucas Lima, que sofreu uma pancada na região do quadril e teve de ser substituído no final de semana, não trabalhou com bola nesta segunda-feira. O que o Cruzeiro tem, ele tem poucas chances, mas quando tem, normalmente ele é bem agudo e consegue aproveitar. Então, nós não podemos dar esses espaços, fazer o nosso jogo, mas também sem nenhuma loucura. Os únicos desfalques certos do Palmeiras para a partida contra o Cruzeiro são Gustavo Scarpa, que ainda se recupera de uma inflamação no tornozelo, e Gustavo Gomes, que não está inscrito na Copa do Brasil. Pelo lado cruzeirense, o técnico Mano Menezes segue quebrando a cabeça para achar a melhor formação para o jogo de amanhã. O treinador pode ter que mexer bastante no meio-campo do time, já que 2 peças essenciais ainda não têm presença confirmada entre os titulares. Os meias Arrascaeta e Thiago Neves seguem como principais dúvidas para o técnico Mano Menezes. Se recuperando de dores na coxa, os dois foram a campo e correm contra o tempo para ficar em condições de enfrentar o Palmeiras. O lateral direito Edilson é desfalque certo e vai cumprir suspensão automática por causa da expulsão no jogo de ida. Por ter vencido o primeiro confronto por 1-0, o Cruzeiro precisa de um empate se quiser garantir uma vaga para a final. Qualquer derrota por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Acho que a confiança deles está em alta, como a nossa confiança também está, independente dos resultados passados, aí, a nossa confiança também está grande na Copa do Brasil. Então, em termos de confiança, os 2 times vão estar bem confiantes, né? Então, acho que vai ser uma estratégia boa. O treinador que tiver uma estratégia melhor aí, a equipe que se adaptar no jogo durante a partida ali melhor, vai classificar. Confronto aberto, né, Miller? O Cruzeiro na Copa do Brasil, mesmo na Libertadores, ganhou do Flamengo fora, perdeu em casa. Na Copa do Brasil, ganhou do Atlético Paranaense fora, perdeu em casa. Ganhou do Santos fora, perdeu em casa. Ganhou do Grêmio em casa, fora e perdeu em casa. Pois é, e o próprio Palmeiras tem um aproveitamento fantástico fora de casa, né? Só na Libertadores, 100% de aproveitamento. Então, tudo isso leva a crer que o confronto está aberto. Aquilo que eu disse para você, o Celso, o fator casa aí não influencia nesse jogo porque são 2 equipes de qualidade. O Palmeiras tem muita qualidade, né? Agora, são 2 treinadores assim, tradicionais, conservadores. Exatamente. Você pode ver que se dá o luxo, mano, de tão bom que é a sua equipe, se dá o luxo do quê? De jogar com 3 volantes. Ele joga com o Lucas Silva, o Henrique e o Robinho. Ele deixa livre o Thiago Neves para armar. E lá na frente ele tem inúmeras opções. Deve optar pelo Barcos, que vem jogando, né? Porque o Sassá está voltando agora de contusão. Mas o Mano Menezes lá na frente tem muitas boas opções no decorrer da partida. Então acho que é uma briga muito grande, mas eu acho que no final dá Cruzeiro. Dá Cruzeiro? Você acha que vai dar o quê? Flamengo e Cruzeiro ou Corinthians e Cruzeiro? Eu falei no mesa que vai dar para mim Cruzeiro e Corinthians. Final da Copa do Brasil. E vence quem? Aí já calma. Aí já é diferente, porque o Cruzeiro é muito mais time. Né? O Cruzeiro é muito mais time que o Corinthians, né? Só que amanhã vai enfrentar um Palmeiras que tem a mesma qualidade que o Cruzeiro. E olha que tem novidade no programa de hoje. Toninho, vem aqui, Toninho. Chega mais, Toninho. Toda terça-feira nós teremos aqui no Gazeta Esportiva o quadro de Alma e Coração. Agora eu venho aqui para a câmera do Ricardinho. De Alma e Coração, que vai retratar alguma história curiosa envolvendo torcedores e as loucuras que eles fazem aí pelo clube amado. Nesse primeiro episódio, a gente vai conhecer um casal que se conheceu graças ao Palmeiras e decidiu fazer os votos matrimoniais num lugar maravilhoso, gente. Uma cantina temática do Verdão. Olha só. O amor daquele casalzinho ali, ó, teve num dos seus primeiros capítulos um intruso, uma outra paixão, a paixão pelo futebol, a paixão pelo Palmeiras. Digamos que trata-se de um caso de um enorme triângulo amoroso.
era o único assunto que a gente tinha em comum. A amizade começou porque a gente ficava conversando sobre o Palmeiras, sobre os jogos, assistindo jogos online junto, comentando um com o outro. E aí a amizade foi surgindo. Torcida que canta e vibra por nosso diverticheiro. Eu sou de Sorocaba e ele também estava lá por causa da faculdade. E aí a gente, né, quando a gente começou a ficar junto, ou a gente vinha pra São Paulo assistir jogo, ou a gente assistia junto, né, pela TV mesmo. Ele me pediu em casamento na Arena. Peraí, então calma aí. Como é que foi esse pedido de casamento? Foi na Arena durante um tour. Ela não sabia, ela achou que a gente só tava vindo pra ver um tour normal. Pra visitar o estádio. Que eu faço vídeos também, daí eu queria gravar uns vídeos, então vamos lá, já aproveita, a gente já conhece, que já queria, já, né, 2 coelhos numa tacada só e já faz os vídeos, e aí eu tive a surpresa. Chegamos aqui nessa coisa colossal, nessa coisa maravilhosa chamada de meus pais. Pessoal, o tour acabou agora. Foi muito legal. Foi, assim, sensacional. Eu tô em choque ainda, porque além do tour ter sido muito bom, aconteceu uma surpresa e eu vou mostrar pra vocês. A ideia original era vir pra cá, né? Na cantina mesmo. Eu tinha combinado com meus pais e com os pais delas, com a minha irmã e com o irmão dela também. E a gente ia fazer o tour, ela sem saber de nada, a gente ia entrar aqui na cantina, ia ver o pessoal, daí eu ia pedir. Aí no meio do tour eu vi, surgiu a oportunidade na hora que tava em frente à taça, lá, a réplica da Taça da Libertadores. No gramado. No gramado. Aí acabou sendo ali mesmo. Eu vi, achei que era a hora e pedi ali. Então a caça de um padre ou de um pastor que seja palmeirense, é isso? Seria o ideal, né? Eu plantei palmeiras no coração. Que tal meter a colher durante a degustação? Um prato fora do cardápio alviverde, por exemplo. Eu acho que a senhora está querendo uma feijoada preta e branca. Não. Daí eu não deixo. É por macarrão com brócolis, né, Carol? Ao lado do chefe de cozinha, a escolha gastronômica dos noivos tende pro verde. Vai ser a primeira massa. A primeira massa, o de gorgonzola e o risoto. O depois do risoto. Isso. E a sobremesa? Ah, o bolo. Verde e branco. De que sabor? Ah, é o daqui da cantina mesmo. Tem um bolo bem gostoso. Eu canto a Palmeiras. Quando que vai ser o casamento? Dia 5 de janeiro. Quantos convidados vocês vão ter no casamento? Já sabem, mais ou menos? Serão 100 pessoas. 100 pessoas. Casa cheia. Festa no chiqueiro. Que demais! É muito legal. Vi meu primo ali na foto, que ele é palmeirense roxo, chiqueiro. Muito demais. Gente, eu amo quando os palmeirenses... Mas tem que ajoelhar pra pedir em casamento? Mas claro, né, Milene? Ajoelhar, um anel de brilhantes deste tamanho. Bom, não sei, né? Eu não recebi isso, mas tudo bem. O que importa é ter amor. E se você ama o seu time, pra você que quer ter a sua história contada aqui neste palco, que está à sua disposição neste novo quadro do programa, mande um e-mail para Celso Cardoso. Brincadeira, não é Celso Cardoso, não. É de alma e coração, fácil, né? @tvgazeta.com.br, contando
resumidamente, não vai contar 10 páginas, né? Resume, viu? Porque a produção não vai ter tempo de ficar lendo. Resumidamente, por que essa história é tão bonita? Por que essa história é tão especial? Por que essa história merece ser contada aqui na televisão? De alma e coração, @tvgazeta.com.br. As melhores histórias serão selecionadas pela nossa produção, vão aparecer aqui no Gazeta Esportiva. Bonita essa história, né? E tem que pedir em casamento ajoelhado. Não precisa ter um anel de brilhante, mas se ajoelhou, puder... tem que casar. Tem que casar. E tem que ir comemorar na cantina, isso é importante. Cantina é boa, cantina é boa. Eu gosto de comida, me pegam muito pelo estômago. Ai, gente, vamos pro... Você até quer ser pedido em casamento de novo. Não, eu já sou casada. Tá bom. Aqui, ó. Sou muito bem casada. Tenho 3 filhos, não tenho cachorro, mas tenho um peixe agora. Voltamos com o maior campeonato do universo, a Copa CESP de Imprensa. Os nossos meninos da TV Gazeta entraram mais uma vez em quadra nesta segunda-feira e mostraram que são bons também com a bola nos pés. Vitória por 4-1 fora o show sobre o agora Folha de São Paulo e vaga bem encaminhada para a próxima fase da competição. Destaque da partida foi Guilherme Camada, marcou 3 gols em ritmo de forró. Vinícius Rodrigues completou a goleada. O time volta a jogar na próxima semana contra o Expresso ABC. Precisa de apenas um empate para garantir a classificação. E o site, hein? Vocês têm notícias? O site, eu sei que no primeiro jogo sem técnico, empatou em 1-1. Mas que o Fini foi muito bem. Jogou o nosso zagueirão editor Fini e mandou bem pra caramba. Mas eu não sei se teve outro jogo. Rodolfo, você sabe? Não, né? Mas eu vou cobrar desempenho. Vamos dar mais um pulo lá na Arena Itaquera? O Alexandre Silvestre tá lá? Traz agora mais um trecho da entrevista coletiva que o técnico Jair Ventura acabou de conceder antes do jogão contra o Flamengo, valendo vaga na final da Copa do Brasil. É com você, Ale! Michele, antes de mais nada, queria falar que o Garrafa é um ótimo treinador, porém está perdendo um pouco o equilíbrio emocional em algumas partidas. E o site gazetesportiva.com joga hoje à noite. Eu não sei contra quem, mas joga hoje à noite. E amanhã quem joga aqui na Arena Corinthians é o Corinthians, é o Flamengo, vale a vaga na final da Copa do Brasil. Voltando a falar do treinamento aberto de hoje, com cerca de 30 mil pessoas e 38 toneladas de alimentos arrecadados. O treinamento não foi tático, teve muita cobrança de pênalti. A decisão pode ir para os pênaltis se a partida terminar empatada, como aconteceu no Rio de Janeiro. O Jair Ventura esconde o time, mas antes de eu falar do time, que apesar desse jogo de mistériozinho e tal, está praticamente definido pelas informações que temos, pelas opções do Jair Ventura para essa partida, eu queria comentar sobre um fato que rolou lá no Rio de Janeiro, foi publicado no UOL, de que o presidente do Flamengo, de uma maneira informal, comentando ali nos bastidores do Maracanã depois do jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro domingo passado, comentou assim de forma, como se fosse um torcedor, né? Não foi uma declaração oficial, mas disse que se o juiz deixar, o Flamengo avança. E eu fiz esse questionamento para o Jair Ventura na coletiva de hoje. E o Jair deu aquela ensaboada, passou uma vaselina e saiu pela tangente ao comentar a declaração extraoficial, digamos assim, do presidente Bandeira de Melo do Flamengo, mas logo na sequência o Jair foi ponta firme ao falar do presidente dele, o André Sanches. Vamos ouvi-lo. Apesar de jovem não ter cabelos brancos, mas antes de nascer eu já estava no futebol. E eu aprendi uma coisa em casa, eu falo com meus jogadores e o meu presidente fala com o presidente do outro time, isso não é comigo. Como faz para administrar essa pressão que o presidente mesmo pede o título do campeonato? Ele jogou uma pressão para mim, né? Ele fala isso e depois me traz. Não, mas faz parte, você não pode chegar no Corinthians e achar que você não vai ter pressão. Foi uma declaração do nosso presidente e assim tem que ser. Eu acho que você trabalhar no Corinthians, você vai conviver com pressão já antes de chegar. Então faz parte. Vamos fazer o nosso melhor ainda mais por essa pressão para que a gente possa deixar o nosso presidente feliz. Rio de Janeiro, o Corinthians jogou fechadinho, foi até criticado por ter tido uma postura como time pequeno, pouco agrediu o adversário, apesar de ter tido 1 ou 2 chances para marcar o gol, mas o Jair Ventura garante que amanhã, por aqui, com o apoio da torcida, com o trabalho já em andamento, já que naquela oportunidade o Jair estava no segundo jogo dele no comando do Corinthians, a coisa será diferente, o Corinthians vai controlar o jogo, vai tentar dominar a partida, pressionar o Flamengo, vai contar com o apoio de 40 e tantas mil pessoas, e
tem essa dúvida no meio de campo, porque o Ralf está voltando de suspensão no Campeonato Brasileiro, o Gabriel melhorou de rendimento, vinha atuando. Os dois treinaram entre os titulares. O Jair, num determinado momento, quando ele estava fazendo cobranças de falta, de cruzamentos aqui nesse gol do fundo, onde fica a torcida organizada, ele juntou os 12 jogadores, 12 em tese titulares, né? Do Cássio ao ponta esquerda, se é que existe ponta esquerda ainda. E nesse grupo estavam Gabriel e Ralf, ou seja, pelo que vimos, a dúvida persiste até a escalação de amanhã, 1 hora antes da partida, que começa às 9h45. No mais, o Corinthians não deverá ter o centroavante de ofício, até porque o Roger, que é o camisa 9 do Corinthians, aquele centroavantão à moda antiga, não pode jogar pelo Corinthians na Copa do Brasil, porque já atuou pelo Internacional nessa mesma competição em 2018, e o substituto imediato, o Jonatas, está machucado. Então, provavelmente, aquela linha de 4 jogadores, 2 volantes, 4 atrás, um provável Corinthians com o Cássio, o Fagner poupado de parte da atividade de hoje, mas deve ser confirmado para o jogo, o Léo Santos, o Henrique e o Avelar na lateral esquerda, os 2 volantões, imagino eu, Ralf jogando com o Douglas, depois o Romero na ponta direita ou numa beirada, o Jadson um pouquinho mais por dentro, o Vital um pouquinho mais por dentro, e na esquerda o Cleison, e essa turma aí do meio de campo tendo que pisar na área para fazer gols, porque o Corinthians não pode ficar do empate, senão vai para a decisão por pênaltis, tá bom, Michele? Muito bem. Muito bem, é isso aí, Alexandre Silvestre. E eu acho essa formação sem um atacante fixo, eu acho que pode ser uma boa para o Corinthians. Porque o segredo não é você não ter ou ter alguém lá. O segredo é a chegada de trás. E só o Jadson estava muito sobrecarregado. Sim, o Jadson tem as referências, né? Cleison de um lado, Romero do outro. E o Matheus para fazer. Esses jogadores precisam se movimentar, mas se movimentar na direção certa. É isso aí. Um meia precisa de uma referência lá na frente, não do seu lado. Senão fica um jogo muito mesquinho, muito ruim, e aí vai para os pênaltis mesmo, empata. Mas o Corinthians tem que sair para o jogo. E sobre essa pressão, né, que o Andrés colocou de ganhar a Copa do Brasil, é assim, eu entendo. Em primeiro lugar, que também nem vejo como uma pressão, é uma prioridade. E aí dá para você manter a confiança. O Corinthians não tem elenco para ser campeão brasileiro, não tem. Mas a Copa do Brasil, a gente já viu tanto time, e eu não estou comparando com eles com um time pequeno, né? Mas tantos times menores já ganharam a Copa do Brasil na base da raça, do esquema tático. Eu acho uma declaração normal do presidente. Ó, eu quero ganhar, a premiação é alta e é o que pode dar para ganhar. Quem não quer ganhar? Claro. A declaração do presidente foi super normal e o Jair Ventura ele assimilou com naturalidade. É isso aí. Bom, e os bastidores do Santos também seguem agitados. Segundo informações do setorista do site gazetesportiva.com, o nosso querido Lucas Musetti, o conselheiro do Peixe, Fernando Turiani, entrou com uma ação na Justiça e suspendeu a votação pelo impeachment do presidente José Carlos Pérez no Conselho Deliberativo, que estava marcada para o próximo sábado. A informação veio à tona pelo advogado do conselheiro, que afirmou que foi concedida uma antecipação de tutela pela 4ª Vara Civil lá de Santos. Segundo o juiz do caso, o caso é baseado aí no estatuto do clube. A aprovação do conselho para o impeachment precisaria de 2/3 dos que estavam presentes e não 2/3 dos que votaram, que foi a base utilizada na reunião realizada no começo de setembro. Gente, isso aí de quórum é uma coisa que é muito importante. Tem que ver direitinho, porque quórum define mesmo tudo. O São Paulo segue trabalhando para reverter a queda de rendimento nos últimos jogos. Nesse segundo turno, o tricolor faz apenas a 12ª melhor campanha, com 10 pontos em 7 partidas. Mas esse momento de instabilidade pode estar com os dias contados. Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda e tem boas notícias para o torcedor são paulino. A novidade desta terça-feira aqui no São Paulo foi que o meia Everton reapareceu no gramado para treinar. Não trabalhou junto com seus companheiros, mas pelo menos deu algumas voltinhas no campo. A expectativa é que ele volte ao time do São Paulo no final de semana contra o Botafogo. Ainda não dá para garantir a presença do jogador, mas existe essa expectativa. A ausência do Everton tem sido apontada como um dos motivos da queda de rendimento do São Paulo, que segue como líder do Campeonato Brasileiro, mas viu Internacional, Palmeiras e Flamengo se aproximarem perigosamente na classificação. Os problemas de Everton começaram na partida contra o Ceará, quando ele sentiu um estiramento muscular na coxa. Ficou 3 partidas de fora do time e aí voltou
contra o Santos, mas ficou apenas alguns minutos em campo no Clássico, sentiu uma fibrose na mesma coxa e ficou de fora da partida contra o América Mineiro. Como o Everton ainda é dúvida, o único desfalque certo do São Paulo contra o Botafogo é o zagueiro Arboleda, que está suspenso. Por outro lado, o Bruno Alves e também o atacante Rojas voltam ao time e cumpriram suspensão automática na última rodada. Além desses dois, o Bruno Pérez está recuperado de uma lesão muscular e está trabalhando normalmente desde segunda-feira, portanto, deve estar à disposição do técnico Diego Aguirre para jogar contra o Botafogo no próximo domingo. Do CCT da Barra Funda, Fernando Gavini. O Miller, São Paulo tem lá aquelas limitações que a gente já conhece, mas continua sendo um time competitivo. O campeonato também acaba ajudando. O que não pode, de repente, é ver um Palmeiras disparando, que aí não alcança mais. Acho que o São Paulo, Celso, ele, como tem um elenco limitado, né, quando carece do Rojas ou do Everton, sente bastante. Sim. O São Paulo tem 6 partidas que joga tecnicamente mal. E mesmo assim, patinando, continua líder, um ponto.